Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje debruçamo-nos sobre um tema mesmo incontornável, não é? Que gera tanto fascínio como, pronto, alguma apreensão. O impacto da robotização e da inteligência artificial no mundo do trabalho. Exato. É um tema quente. É verdade. E a base da nossa conversa hoje é um documento de 2019, assinado por Edson Zogby. Ele introduz um conceito interessante, o efeito 3Rs no mercado de trabalho global. A nossa missão aqui, vá lá, é mergulhar a fundo na análise que este autor faz. Queremos perceber que tipo de trabalho é que ele acha que está mais em risco, na linha da frente, da substituição, e, claro, desvendar a alternativa que ele propõe para o futuro das profissões humanas. Parece-me um ótimo plano. Então, o ponto de partida do Zogby é este efeito 3Rs. É um acrónimo simples: repetição, rotina e redundância. 3 Rs. Isso mesmo. A tese central dele, no fundo, é que estas três características, a repetição, a rotina, a redundância, são tipo o terreno fértil ideal. Para a automação. Exatamente. Para que as tarefas que nós humanos fazemos sejam assumidas por robôs. E a inteligência artificial, claro, veio acelerar isto exponencialmente. Claro. Ele argumenta que tarefas que são muito previsíveis, sabes? Muito padronizadas, que não exigem grande variabilidade ou adaptação, essas são as candidatas naturais à automação. Sim, faz todo o sentido. E é crucial contextualizar isto, não é? Esta conversa sobre a automação e o futuro do emprego, pronto, não é propriamente nova. Não de todo. Mas ganhou uma urgência, uma visibilidade enorme nos últimos anos. E há um espectro vasto de opiniões sobre a velocidade com que isto vai acontecer e o impacto real na sociedade, na economia. O documento do Zogby que estamos a analisar hoje oferece uma perspectiva muito específica. Ele foca-se nestes fatores 3R como o principal critério de vulnerabilidade, percebes? Sim, percebo. Ele não está a dizer que tudo vai desaparecer, atenção, mas está a identificar um padrão muito concreto naqueles trabalhos que ele considera mais ameaçados. E a previsão que ele avança no documento, e temos de lembrar que é de 2019, não é nada tímida, pois não? Nem um pouco. Ele sugere que mais de 80% dos trabalhos onde este efeito 3R é dominante, estamos a falar de linhas de montagem, claro, mas também certas tarefas administrativas, processamento de dados, até telemarketing muito padronizado. Sim, coisas muito repetitivas. Exato. Que tudo isso poderá ser substituído por robôs num horizonte de, ele diz, curto prazo. Agora, curto prazo pode ser interpretado de várias formas, não é? É sempre relativo, claro. Mas a intenção parece ser a de sinalizar uma transformação mesmo iminente e disruptiva para um segmento bem grande do mercado de trabalho. Exato. E essa estimativa, os 80%, que é sem dúvida impactante, reflete a visão particular do Zogby naquele momento, em 2019. Vale a pena notar que, no debate mais amplo entre economistas, tecnólogos, a percentagem exata, o ritmo, a extensão da automação, são pontos de discussão contínua. Há muita gente a debater isto. Claro. A contribuição específica do Zogby aqui é mesmo isolar e nomear estes fatores R, repetição, rotina e redundância, como os motores primários dessa substituição iminente, na perspectiva dele. Ele foca-se na natureza da tarefa. E o Zogby não se fica só por identificar o problema. O documento entra também numa análise crítica, bastante crítica, ok? Sim, sobre como algumas entidades globais e figuras de destaque estariam a reagir, ou, na visão dele, a reagir mal a este cenário. Ok, vamos tentar perceber melhor esta parte. Sim, vamos a isso. Ele lança umas farpas à ONU, por exemplo. Caracteriza na análise dele como tendo uma atuação mais pautada pela política do que por preocupações sociais genuínas. Interessante essa perspectiva. Ele sugere que enquadrar a robotização só como uma ameaça direta ao emprego seria, na ótica dele, claro, uma espécie de discurso populista que ignora as nuances, as complexidades da transformação. Percebo. E não fica por aí, pois não. Acho que ele também fala do Bill Gates. Exatamente. A crítica estende-se a figuras como Bill Gates e àquela conhecida sugestão dele de taxar os robôs.
O Zogby oferece uma interpretação bem específica para essa proposta. Qual é a leitura dele? Ele argumenta no documento que a motivação principal por detrás da ideia de taxar robôs não seria tanto uma preocupação social, mas sim uma estratégia de defesa. Defesa? Defesa dos interesses comerciais da Microsoft. A sério? Como assim? O raciocínio que ele apresenta é que o Gates estaria a antecipar um futuro onde os robôs não dependeriam do Windows, percebes? Numa altura em que o Android já estava a ganhar imenso terreno nos smartphones, a desafiar o domínio histórico do Windows nos PCs. Ah, estou a ver. Uma questão de mercado? Exato. Portanto, taxar o hardware robótico seria, nesta leitura do Zogby, uma forma de nivelar o campo de jogo ou proteger o ecossistema de software que já existia. É uma perspectiva que foca muito nas dinâmicas de mercado que estariam por trás. O que é particularmente interessante aqui, e acho que é um ponto mesmo nevrálgico no argumento do Zogby, é o contraste que ele estabelece. O contraste entre o que ele chama pensamento linear e a necessidade de um pensamento complexo. Pensamento linear versus complexo. Explica lá isso melhor. Ele classifica a ideia de taxar robôs, tal como ele a atribui ao Gates, como um exemplo de pensamento linear. Ou seja, identifica-se um problema, perda de empregos por causa dos robôs, e aplica-se uma solução direta, quase como... Sim, tipo A leva a B. Exato. Taxar os robôs para compensar a perda de receita fiscal ou para subsidiar rendimentos. É linear. E o pensamento complexo seria? Em contrapartida, o pensamento complexo, como o Zogby o descreve, aborda a questão de uma forma mais sistémica. Não procura soluções únicas ou de confronto. As características dele, segundo o autor, são a inclusividade, ou seja, aceita a robotização como uma nova variável no sistema, não a vê só como inimiga. Ok. A não exclusão, não tenta banir ou limitar artificialmente a tecnologia e foca-se na agregação de valor, em vez de ver a situação como um jogo de soma zero, tipo, os robôs tiram empregos aos humanos. Sim, o que um ganha, o outro perde. Isso. O pensamento complexo procura formas de adicionar e multiplicar, de encontrar novas avenidas de colaboração, de criação de valor que integrem tanto humanos como máquinas. É uma mudança de paradigma fundamental, percebes? Sim, em vez de resistir à mudança. Exato. É adaptar-se e evoluir com ela. É curioso que o próprio Zogby, lá no documento, reconhece a dificuldade que isto tem. Encontrar soluções de longo prazo é difícil, especialmente porque existe uma tendência humana muito natural para o conforto da rotina, não é? Todos gostamos um bocadinho da nossa rotina. Sem dúvida. Ele admite que todos nós, em maior ou menor grau, temos um certo apego à repetição, à rotina, à redundância, ao próprio efeito 3R que ele identifica como problemático para o emprego. É um paradoxo interessante. É. Mesmo as pessoas que ele considera mais inovadoras, mais adaptáveis, têm as suas rotinas diárias. E essa constatação leva-o a sugerir que, se calhar, o ponto de partida não é eliminar o 3R completamente, mas sim focar naquilo que, pelo menos na altura, em 2019, as máquinas ainda não conseguiam fazer, ou faziam mal. Focar nas limitações da tecnologia da altura. Precisamente. E é nesse ponto que ele introduz a sua proposta central. O contraponto ao 3R. O efeito 3C. Mais um acrónimo. Mais um. Desta vez é para curiosidade, criatividade e corpo. Curiosidade, criatividade, corpo, 3 Cs. Exatamente. E a ideia fundamental, e o Zogby faz questão de enfatizar isto, é que o 3C não vem para erradicar o 3R. Não é uma guerra. Não é uma substituição. Não. A visão dele é de complementaridade, de soma. O 3C acrescenta-se ao 3R. Coexistem sem disputas de território, sem aquela mentalidade defensiva. Ele até sugere que a exploração do potencial do 3C deve ser feita com um espírito de brainstorming, sabes? Aberto, sem críticas logo à partida, para deixar as ideias florescer. Gosto dessa abordagem. Então vamos lá dissecar este efeito 3C. Começando pela curiosidade. Força! O Zogby argumenta que a curiosidade, que é tão inata no ser humano, é uma fonte riquíssima de atividades económicas e profissionais. Ele dá exemplos concretos no texto. Pensa no desejo de explorar o mundo, que alimenta toda a indústria do turismo. Sim, claro. E não se trata apenas do transporte e do alojamento, que são tarefas talvez mais facilmente automatizáveis. Mas sim dos guias turísticos que partilham histórias, contexto, guias de expedições em ambientes mais desafiadores.
facilitadores de intercâmbios culturais que promovem o entendimento mútuo. São funções onde a interação humana, a partilha de perspectivas, a capacidade de despertar o interesse, são cruciais. Aquilo que uma máquina dificilmente replica, não é? A empatia, a história bem contada. Exatamente. E a curiosidade, na visão dele, estende-se também à aquisição daquilo a que ele chama conhecimento tácito. Conhecimento tácito. O que é isso exatamente? Refere-se àquele tipo de saber que dificilmente se aprende em manuais ou através de algoritmos, sabes? É muitas vezes passado de mestre para aprendiz, através da observação, da prática conjunta, da partilha de experiências. Ah, ok. Tipo aprender um ofício. Precisamente, o Zogby menciona explicitamente o ensino de áreas como a gastronomia, os segredos de um chefe, por exemplo, as artes, a técnica de um pintor, a expressividade de um músico, as habilidades artesanais, trabalhar com madeira, cerâmica, têxteis, a dança, as artes cênicas. São domínios onde a transmissão de nuances, de paixão, daquele saber fazer que é intrinsecamente humano, é fundamental. Entendido. Portanto, se alegarmos isto ao panorama geral que o Zogby traça, o que emerge é um foco muito claro em experiências, conhecimentos e interações que são profundamente humanos e, por isso mesmo, difíceis de replicar ou substituir por máquinas de forma satisfatória. Uhum. A perspectiva dele até é quase otimista neste ponto. Ele imagina um cenário onde os robôs se encarregam das tarefas mais chatas, as repetitivas e rotineiras do 3R. Sim, tipo fabricar a roupa, lavar, passar. Exato. Organizar armazéns, e isso libertaria o tempo e a energia dos humanos para se dedicarem a atividades que alimentam a sua curiosidade. Seja explorar o mundo, aprender uma nova arte, aprofundar conhecimentos específicos. É uma visão de libertação através da automação focada no potencial humano. Gosto dessa visão. Então, avançando para a segunda componente dos 3C, a criatividade. Aqui é onde a argumentação do Zogby, para mim, ganha contornos ainda mais distintamente humanos. A criatividade, sim. Ele vê a criatividade, que muitas vezes até é estimulada pela própria curiosidade, como um vasto território para a atividade profissional humana no futuro. O documento lista imensos exemplos que ilustram esta ideia, todo o espectro da atividade artística, desde a concepção inicial de uma obra até à sua produção, divulgação, fruição. Um campo enorme. Enorme. Ele menciona especificamente ateliês de pintura, escultura, desenho, estúdios de produção musical, cinematográfica, audiovisual, galerias de arte que selecionam e expõem as obras, casas de espetáculos que acolhem performances ao vivo, museus que preservam e interpretam o nosso património criativo. Basicamente tudo o que se liga à chamada economia criativa, não é? Exatamente. Alinha-se perfeitamente com esse conceito que já tem vindo a ganhar tanto destaque. E a convicção do Zogby que ele expressa no texto é bastante forte aqui. Ele afirma que os robôs e a IA podem eventualmente aprender a copiar, a reproduzir estilos, a imitar padrões. Sim, já vimos exemplos disso. Pois vemos. Talvez até a gerar conteúdos que se assemelhem superficialmente a criações humanas. No entanto, ele argumenta que lhes falta algo essencial, o que ele chama a alma artística. A alma artística. Forte essa expressão. É. Aquela capacidade de imbuir uma obra com intenção profunda, emoção genuína, contexto cultural relevante, uma visão única do mundo. Para o Zogby, a comparação entre uma criação verdadeiramente humana e uma gerada por máquina, neste campo, é, ele diz, incomparável. Ele valoriza mesmo a singularidade da expressão humana. Percebe-se a ideia. A máquina pode replicar a forma, mas não o fundo, a intenção. Exato. E ele chega mesmo a manifestar no documento uma certa frustração. Um lamento por não existir, na opinião dele, um esforço global, concertado, para estudar e potenciar as profissões ligadas a este efeito 3C. Mostra-se cético, por exemplo, quanto à possibilidade de uma iniciativa destas partir de entidades como a ONU, o que reforça aquela crítica anterior dele sobre o foco ser mais político do que social. Ele parece desejar um mapeamento e um investimento sério neste potencial humano criativo. E faz sentido, não é? Se essa é uma área de futuro, devia haver mais atenção. E chegamos ao terceiro C, o corpo. O corpo.
O Zogby conecta esta dimensão às atividades físicas e desportivas. Aponta para o crescimento visível de ginásios, escolas de desporto, estúdios de yoga e outras iniciativas centradas no movimento e no bem-estar físico. Sim, isso é notório. Ele observa uma tendência social crescente, que ele considera muito relevante, de procura por estilos de vida mais saudáveis, por longevidade, qualidade de vida, alcançadas não apenas através de comprimidos ou cirurgias, mas por uma maior consciência do corpo, pelo cuidado ativo com a saúde física e também mental. O bem-estar integral. Exatamente. E esta valorização do corpo e das sensações liga-se também, segundo o Zogby, ao segmento alimentar e gastronómico, mas numa perspectiva diferente da simples nutrição. Atenção! Como assim? Ele enfatiza a busca humana por experiências que aliam a saúde ao prazer sensorial. Sabores, texturas, aromas, o ambiente de uma refeição partilhada. Descreve estas sensações como tipicamente humanas. Algo que vai muito para além da mera ingestão de calorias e nutrientes, percebes? Sim, a experiência completa. O ritual, o convívio. Isso. A experiência gastronómica completa, o ritual social associado, o prazer estético de um prato bem apresentado. Tudo isso se enquadra aqui, neste C do corpo. Faz sentido. O prazer sensorial é muito humano. E isto levanta uma questão importante sobre o valor potencialmente insubstituível da interação humana e do toque, em áreas ligadas ao bem-estar físico, sensorial, até terapêutico. Uhum. É aqui que a defesa do pensamento complexo por Zogby se torna novamente clara. Ele não está a advogar uma rejeição da tecnologia, lembra-te? Não, ele disse que era complementar. Exato. As máquinas são bem-vindas como auxiliares. Podem, por exemplo, ajudar num diagnóstico médico, monitorizar progressos num treino físico, otimizar a preparação de ingredientes na cozinha. Tudo bem. Sim. No entanto, o Zogby usa um exemplo muito direto. Nenhuma máquina, por mais sofisticada que seja, substitui o tato humano. A sensibilidade, a intuição de um massagista experiente, por exemplo. É um bom exemplo. A tecnologia pode assistir, pode complementar, mas não consegue replicar a totalidade da experiência humana que envolve o corpo, o toque, a empatia na interação física. Há ali uma dimensão que escapa à máquina. Então, resumindo isto tudo, o que significa, qual é a mensagem final que o Zogby nos deixa neste documento? Boa pergunta. A conclusão principal dele é que não devemos encarar o futuro do trabalho como uma batalha campal entre humanos e robôs, ou uma substituição inevitável do 3R pelo 3C. Não é uma guerra. Não é? A proposta dele é mesmo de adição, de complementariedade. O 3C soma-se ao 3R. Na perspectiva dele, a resposta ao desafio do desemprego tecnológico, que pode vir da automação das tarefas 3R, a resposta não está em tentar travar a tecnologia ou proteger artificialmente empregos que se tornaram obsoletos. Seria remar contra a maré, não é? Exatamente. Pelo contrário, ele diz que a resposta reside na nossa capacidade de mudança, na adaptação, na adesão ao novo. Implica cultivar uma certa independência face ao que ele descreve como o mercado velho e viciados. Mercado velho e viciado. O que querrá dizer com isso? Talvez se refira a sistemas económicos ou até mentais que estão excessivamente focados só na eficiência, pela eficiência, na rotina, no status quo. Sem espaço para o novo. Percebo. Focados talvez demasiado no 3R, mas que já existem pessoas e até setores que perceberam esta dinâmica e que já começaram a fazer a migração, a deslocar o seu foco, as suas competências para áreas mais alinhadas com o efeito 3C. Então não é só teoria, ele vê isso a acontecer. Exato. Não se trata de uma previsão assim tão distante, mas de uma transição que, segundo ele, já estaria em curso para alguns em 2019. A visão geral é, portanto, menos de substituição total e mais de uma profunda redefinição de papéis, onde as máquinas assumem o repetitivo e os humanos se concentram no exploratório, no criativo, no experiencial. Uma redefinição, uma complementariedade. Exatamente. Resumindo os pontos-chave desta nossa análise ao documento do Edson Zogby, exploramos o efeito 3R, repetição, rotina, redundância, como o fator que, na visão dele, torna certos trabalhos particularmente vulneráveis à automação, especialmente com a IA. Analisamos as críticas dele a abordagens que ele considera lineares ou defensivas face a esta transformação e, fundamentalmente, mergulhamos na proposta dele do efeito 3C: curiosidade, criatividade, corpo.
Que não é um substituto. Não, é um complemento ao 3R. Um caminho focado em explorar e valorizar qualidades e atividades que são intrinsecamente humanas. Exatamente, acho que o fio condutor do argumento do Zogby é mesmo a urgência de adotar o que ele chama de pensamento complexo para navegarmos esta era de transição. Sim, essa ideia do pensamento complexo é central. Em vez de uma postura de resistência ou negação face à automação, a proposta central do documento é a de abraçar a mudança, focando e investindo no desenvolvimento de atividades, competências, qualidades que são, na sua essência, distintamente humanas e que, pelo menos segundo a análise dele de 2019, são mais difíceis de automatizar de forma completa. E quais são essas qualidades? A nossa capacidade inata de sentir e seguir a curiosidade, de criar com intenção, originalidade e alma, como ele dizia, e de valorizar e explorar as experiências ligadas ao nosso próprio corpo e aos nossos sentidos. É, no fundo, um apelo à revalorização do humano num mundo cada vez mais tecnológico. Gosto dessa síntese. E o Zogby encerra o texto com aquela nota pessoal, não é? Sim. Observando que algumas pessoas, e talvez até setores inteiros, já se terão apercebido destas dinâmicas e iniciado a sua migração para estas novas áreas de foco. Sim, que a mudança já começou. Exato. E isto deixa-nos com uma reflexão final inspirada diretamente nessa conclusão e na perspectiva geral do documento. Fica a pergunta: perante este cenário de evolução do trabalho, onde as tarefas de repetição, rotina e redundância tendem de facto a ser automatizadas, que caminhos individuais e coletivos podemos começar a explorar ou a reforçar? Uma pergunta para todos nós, não é? Sem dúvida. Como podemos, talvez, cultivar mais intencionalmente a curiosidade, a criatividade e a consciência do corpo nas nossas vidas e, claro, nas nossas economias? Fica a interrogação para quem nos ouve.